Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus, né, por tudo que Ele faz por nós. Esse Deus maravilhoso, né? Todos os dias nos permite, né, levantar, então temos que agradecer a Ele por tudo que Ele já fez, por tudo que faz e por tudo que vai continuar fazendo. E aqueles, né, que são filhos de Deus, né, que a gente tem que ter um entendimento, nós que buscamos a palavra do Senhor, às vezes as pessoas acham que todos são filhos de Deus. Não, né? Existem pessoas que ainda estão como criatura, né? Ou filho da criatura, né? Porque filhos de Deus só são os que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador, né? Isso daí só nos dá a permissão de sermos chamados de filho aqueles que reconhecem Jesus. Quem não reconhece só diz que acredita, mas não anda, né? Segundo a palavra do Senhor, não tem como dizer que é filho. E como obedecer, né, a palavra do Senhor, ser filho do Senhor, se a gente não conhece ao Senhor, né? E para conhecer o Senhor, nós temos que conhecer a palavra dele, né? Temos que conhecer a Bíblia, temos que ouvir pregadores, né? Temos que estar indo à casa do Senhor, para que a cada dia a gente possa estar conhecendo, né, o que o Senhor nos deixou revelado aqui sobre ele e o principal, o que ele quer de nós, né? Para que a gente viva mais tempo aqui na terra e o principal, para que a gente consiga conquistar a salvação através do nosso Senhor Jesus, que é a única forma de chegarmos à salvação é reconhecendo a Ele. E pode ter certeza, assim como eu estava falando, né, a Bíblia ela nos demonstra que se andarmos aqui, né, seguindo a palavra do Senhor, obedecendo, de que o nosso tempo pode ser prolongado aqui na Terra, sim. Tem pessoas que acham, né, que todos nós já viemos com um dia certinho para morrer. Possa que sim, né? Mas existe gente que vão antes da hora, sim. Basta começar a desobedecer a Deus ou até desobedecer, né, os seus pais, porque é uma passagem na Bíblia, né, que fala honrai pai e mãe para que o seu tempo prolongues aqui na terra, né? Então isso serve para todos nós. E tem uma outra passagem que me chamou a atenção, que é a que eu quero deixar aqui, né, que serve para todos nós. Além de sermos filhos, temos que obedecer aos nossos pais, né, aqui da terra, mas o principal, temos que obedecer à palavra de Deus, que essa daí, né, a palavra nem diz que temos que obedecer, né, aos nossos pais, temos que honrar, porque existem pais que levam seus filhos para o buraco. Então, se a pessoa tem um pai, né, que manda ela matar alguém, que manda ela roubar, ela não pode obedecer. Mas honrar, pode ter certeza. O que é honrar um pai e uma mãe? É você fazer as coisas certas, né? Ainda que seu pai haja no caminho errado, mas você andar no caminho correto. Isso daí é você honrar, né? Você amar os seus pais, tudo isso é honrando. Eu quero deixar aqui a palavra que nos dá a demonstração de que temos que andar sim em conformidade com a palavra, obedecendo a palavra do Senhor, para que nós andamos mais tranquilo e pode ter certeza para que a gente viva mais aqui na terra também. Mas o principal, que sejamos salvos. Eu quero ler Deuteronômio, capítulo 6, vou estar lendo versículo 1 e 2. Olha o que diz. Esse, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vós ensinar, para que os fizesse na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha isso, né? E que teus dias sejam prolongados. Por que prolongado? Porque obedeceu a palavra do Senhor, né? Pode ter certeza que muitas pessoas, né, que morrem, às vezes novo, não todos, né? Mas alguns pode ser desobediência ao Senhor, né? Às vezes nosso Senhor avisa e aquela pessoa ali não está nem aí, né? Vive uma vida toda errada e acha que vai continuar aqui por muito tempo. E acaba, né, tendo uma vida ceifada. Por quê? Porque não obedece, né? Não quer ouvir a palavra do Senhor. Quantas pessoas que são conhecedoras da palavra e chega uma hora que resolve embicar para o lado do mundo
e servir ao mundo, né? Se esquecendo de Deus, se esquecendo da palavra dele, mas o seu coração, ele conhece a palavra, né? A, a consciência daquela pessoa o cobra, mas ela mesma assim resolve não dar ouvido. Então nós temos que estar muito atentos sobre isso, né? Nosso Senhor deixou a palavra dele aí para aqueles, né, que querem ser chamados de filho, para aqueles que verdadeiramente querem ser salvos, porque se você perguntar ao mundo se ele quer ser salvo e ir para o céu, todos querem ir. Agora, se você falar assim, quantos para serem salvos quer obedecer a palavra do Senhor, aí são poucos, né? Infelizmente, eles estão escolhendo não ir morar com o nosso Deus. Mas o principal, a gente tem que estar atento, é que temos que buscar, né, cada dia estar em conformidade com a palavra do Senhor, para que assim, né, nós tenhamos o direito de ser chamado de filho, porque o nosso Senhor Jesus se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós. Então basta que a gente obedeça a palavra dele e pode ter certeza que iremos, né, viver mais tempo aqui na terra, sim, e iremos, o principal, quando partirmos daqui, iremos morar com o nosso Deus. Tem até uma passagem na Bíblia, muito bacana, onde fala de Ezequias, né, que Isaías foi lá, falou com ele que para ele preparar a casa dele, porque ele ia morrer, né? O nosso Deus tinha mandado avisar ele. E Ezequias, né, ali vira o rosto para a parede e começa a orar ao Senhor, né? Falou com Deus, falou: Senhor, sempre fui fiel, né? Falou da vida dele e o nosso Deus ouviu a oração dele. Isaías já havia saído, mandou Isaías retornar e avisar ele que iria acrescentar mais 15 anos de vida. Isso aí nos demonstra o quê? Obediência, né? Ezequias foi um homem obediente a Deus. Então, ainda que o Senhor pensou em tirar a vida dele, né, ceifar aquela vida ali, por ele ser obediente, o Senhor prolongou o tempo dele na terra mais 15 anos. Isso aí demonstra para nós também que o Senhor pode, né, quantas pessoas às vezes está adoentado ali, e ele ora, pede ao Senhor, o Senhor olha o coração dele, sonda e dá mais tempo de vida. Isso acontece, pode ter certeza, assim como muitas vidas são ceifadas antes da hora, por não obedecerem à palavra que o Senhor deixou aqui. Essa é a mensagem de hoje, né, que eu queria deixar aqui, que a gente a cada dia busque mais e mais a palavra do Senhor, que a gente busque a presença do Senhor, que possamos estar constantemente, né, em oração, não é com os joelhos dobrados 24 horas, mas é com o coração ligado a Deus, né, falando com Deus, colocando a nossa vida em Deus e andando em conformidade com a palavra dele. E assim pode ter certeza, ele olha do céu com um grande carinho por nós, prolonga o nosso tempo na terra e o principal, se alegra, né, o dia que a gente partir daqui, porque a palavra do Senhor diz, né, que ele não se alegra quando morre um pecador, né? Quando morre ali o ímpio, que pecador todos são, mas quando morre um ímpio, né, que está no pecado, o nosso Senhor não se alegra, mas ele se alegra com a morte de um justo, né? Aqueles que estão no Senhor. Nosso Deus não é como nós, né, que chora porque morre um justo. Não, ele se alegra, sabe por quê? Porque ele sabe que o momento de dor e sofrimento acabou e o principal, que aquele servo, enquanto estava aqui na terra, né, o serviu, ou então morreu estando em Cristo. Então, nosso Senhor se alegra porque sabe que aquela pessoa irá morar com ele no céu. Diferente dos ímpios, né, que morrem no pecado, e o nosso Deus não se alegra com aquilo ali, porque sabe que eles foram afastados totalmente, né, e que terão que pagar esse preço num lugar bem distante onde Deus não pode estar. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração e que a gente possa estar obedecendo a palavra do Senhor, que pode ter certeza, só obedecendo ao nosso Deus, seguindo a Cristo, que nós iremos verdadeiramente ver o nosso Deus e morar com o nosso Deus. Que naquele grande dia, né, todos irão ver o nosso Senhor Jesus, mas muitos não irão morar com ele. Vou deixar uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Palavra que nos dá entendimento da importância, Senhor, de obedecermos a sua palavra, para que prolongues o nosso tempo aqui na terra e para quando partirmos aqui, irmos morar com o Senhor.
Eu agradeço por tudo que faz em minha vida. Obrigado por cada vida que ouve essas mensagens. E peço que o Senhor possa estar os abençoando, guardando, protegendo e sempre os orientando. E que a cada dia eles venham ter mais e mais sede de ouvir a sua palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.